caminho e sei que ele vai passar aqui, e hoje eu não vou perder. Já faz tempo que eu ouço dizer nas curas que ele faz, que está chegando a minha vez. Cada minuto que passa, eu sei que ele está mais perto. Já ouço a multidão gritar seu nome. Eu vou entrar na multidão, vou estender as minhas mãos, suas vestes vou tocar. Nada vai me impedir, e eu só vou sair daqui quando me abençoar. Eu vou entrar nele, ó. Eu vou entrar na multidão, vou estender as minhas mãos, suas vestes vou tocar. Nada vai me impedir, e eu só vou sair daqui quando me abençoar. Nós vamos assim, ó. Estou à beira do caminho e sei que ele vai passar aqui, e hoje eu não vou perder. Já faz tempo que eu ouço dizer das curas que ele faz, que está chegando a minha vez. É hoje, e em cada minuto que passa, eu sei que ele está mais perto. Já ouço a multidão gritar seu nome. Eu vou entrar na multidão, vou estender as minhas mãos, suas vestes vou tocar. Nada vai me impedir, eu só vou sair daqui quando me abençoar. Declare mais uma vez. Eu vou entrar na multidão, vou estender as minhas mãos, suas vestes vou tocar. Nada vai me impedir, e eu só vou sair daqui quando me abençoar. Oh Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Levantem as mãos, ele é fiel em todo o tempo. És fiel em todo tempo. Em todo o tempo tu és tão Em bom. todo tempo tu és tão Fôlego que tenho, fôlego que tem. eu cantarei a bondade de Deus. Então declare para ele, tua bondade me seguirá. Aleluia. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá. A bondade me seguirá, Aleluia. me seguirá, Senhor. Levantem as mãos, a igreja, és fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego
você pode dar glória a Deus. Isso, com todo o fôlego que você tem, levante a sua voz e glorifique, diga aleluia. Levante a sua voz e exalte, exalte, glorifique. Bendiga, bem alto, bem forte. Aleluia. Nós te louvamos, ó Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és fiel. Em todo tempo Tu és tão bom. Aleluia, aleluia. Oh, te louvamos, ó Senhor, te adoramos, ó Rei dos Reis. Aleluia, aleluia. Oh, cadê a voz dos homens de Deus? Cadê a voz das mulheres de Deus? A voz do povo que vai morar no céu. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga obrigado, Senhor Jesus. Irmãos, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Lá em cima das palmas, todo mundo. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Em todo tempo Tu és tão bom. Todo fôlego moderno. Fôlego que tem. Eu cantarei a bondade de Deus. Vocês é bateria, meus palmas. Tua bondade me seguirá. Tua Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade. Bondade me seguirá, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, igreja. Mais forte. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aí em casa agora assistindo esse culto pelo canal das igrejas, ou pelo IIGD, ou pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Alex de Lima, pela misericórdia de Deus, pastor da Igreja da Graça, aqui na cidade de São José dos Campos. Eu vou pregar agora aqui para o povo mais abençoado. Glória a Deus. Mas você que está aí, você é abençoado também, tá bom? Hoje eu estou aqui num dia de alegria, pessoal. Nasceu uma bênção na minha casa, olha que maravilha. Estou comemorando aqui, chegou meu terceiro menino, né? Que maravilha, Tiago Henrique. Você que está assistindo esse culto, ore pela minha vida, ore pelo meu filhinho, pela vida da minha esposa Daiane e pelos outros dois que estão lá também, felizes conosco em nome de Jesus. E assim como nasceu um milagre na minha casa, vai nascer um milagre na sua casa hoje, tá bom? Participa aí conosco, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós estamos fazendo um propósito. O pessoal que está aqui na igreja já sabe, já está acompanhando conosco. Eu comecei há 8 semanas atrás, na verdade 8 contando hoje, nós começamos um seminário. São uma série de estudos que nós estamos fazendo sobre o assunto mais importante de todos. Qual é, meus irmãos, a coisa mais importante que precisa ser dita? Bom, o Senhor Jesus fala lá em Marcos, no capítulo 8, no verso 36, ele diz assim: de que vale, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder o quê? Perder a sua alma. O assunto mais importante de todos, irmão, nada se compara a isso, é a salvação eterna. Nós vamos passar nessa vida aqui alguns anos. O servo de Deus Moisés, ele escreveu lá no Salmo 90, no verso 10, ele diz que a duração da nossa vida é de 70, 80 anos. Alguns, pela sua robustez, pela sua força, vivem um pouco mais. A gente sabe de pessoas que chegam nos 100, alguns chegam até perto dos 110 anos. Dificilmente a gente vai ouvir falar de alguém que viveu mais do que isso, porque logo lá no começo da criação, Deus limitou que a vida do homem seria até os 120 anos. Então é nessa casa que a gente chega e dali a gente não passa.
Amém? Agora, a nossa vida aqui vai durar 70, 80, 90, 100, que você chegue aos 120 anos. O que eu quero que você entenda? Quando terminar a sua caminhada aqui nesse mundo, aí é que a sua vida vai começar de verdade. Tem um exemplo que eu costumo usar, de quando você tem aquele sonho, que é tão real, todos nós aqui já tivemos, que você chega a acordar até assustado, o coração acelerado, é verdade ou não é? E aí você desperta e você fala, puxa, parecia tão real, mas era apenas um sonho. Irmão, um dia a sua vida vai terminar aqui. E quando ela terminar aqui, você vai abrir os olhos do outro lado e você vai perceber que tudo que você viveu aqui, todos os trabalhos que você fez, cargos importantes que você tem ocupado, títulos que você tenha tido, família que você construiu, dinheiro que você conquistou, propriedades que você teve, filhos, tudo que você fez nessa vida, você vai perceber que tudo aquilo era apenas um momento. E que então, de fato, é que começa a realidade. Porque o que vem depois não vai terminar nunca. Irmão, daqui milhões de milhões, a Bíblia fala de séculos dos séculos, é uma forma de falar da eternidade. Você ainda estará vivo e consciente. E só existem dois lugares para onde você pode ir. Ou você pode estar toda a eternidade ao lado do Pai, vivendo em felicidade eterna, gozo eterno, paz eterna, ou você vai passar a eternidade separado de Deus. Então por isso nós temos feito esse seminário, falando sobre a vida eterna. Eu comecei falando sobre a eternidade, depois nós falamos sobre o Salvador, que é Jesus. O único caminho que pode levar o homem a Deus é Jesus. Nenhum sacrifício que eu faça, nenhuma obra boa que eu tenha feito, ela é suficiente para poder, vamos dizer assim, garantir um lugar no céu. Mas o sacrifício de Jesus me salvou. Então, se você recebe a Cristo como seu Salvador, você entrou no caminho para a eternidade. E nós falamos sobre outras coisas. Eu já falei com vocês sobre o pecado, falei sobre a nossa relação com a lei de Deus e a graça de Deus, amém? E hoje, irmãos, eu vou ministrar para você a mensagem, como é que eu vou dizer? Talvez de todas as que eu preguei, e talvez de todas as que você já ouviu na sua vida, talvez vai ser a mensagem mais dura, vamos falar assim, eu vou usar esse termo aqui, a mais pesada, porque hoje eu vou falar com vocês sobre o inferno, amém? A pregação sobre o inferno, ela não é popular. Cada dia que passa, cada ano que passa, o assunto do inferno está cada vez sumindo mais dos púlpitos das nossas igrejas. Só de eu falar que o meu microfone já não quis falar mais, né, pessoal? Mas você precisa ouvir isso. É bom que você ouça. Por quê? Porque há um céu a ser conquistado, amém? E há um inferno a ser evitado. Então, nesses dias, normalmente a gente prega só com a Bíblia e o pastor vai explicando. Esses dias eu dei o meu esboço, que é uma liçãozinha, é bem simplesinha, qualquer pessoa consegue ler e entender. Vamos fazer o nosso combinado. Eu leio, você lê comigo, eu parei, você para, tá bom? Vamos lá comigo, por favor. Lê comigo, diz assim, ó. Lição de número 8, lembrando que serão 9, semana que vem é a última lição. Lição de número 8, o título dessa lição é o inferno. Acompanha comigo, por favor. Nos dias atuais, a mensagem sobre o inferno tem se tornado bastante impopular. Na verdade, acredito que nunca na história da igreja se falou tão pouco sobre ele, e mesmo contra a sua existência. O que não é de se estranhar devido aos alertas da palavra de Deus contra os falsos profetas. Eu coloquei duas passagens bíblicas aqui, quero ler com você rapidinho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Se você voltar antes, no versículo 2, você vai ver Paulo falando assim para Timóteo, ó, pregue a palavra, insista, né? A tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Olhem para mim, o nosso irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava falando com o discípulo dele, filho dele na fé, Timóteo. Ele já está aqui, meus irmãos, velhinho, terminando a carreira dele, e ele está dizendo, meu filho, eu exorto a você, eu peço a você, continue pregando, insista.
Vai ter dia que vai parecer que você não tem tempo, mas há tempo e fora de tempo, fale a verdade. Por quê? Aí ele fala no versículo 3: porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Paulo está dizendo, vai chegar uma hora em que as pessoas não suportarão mais ouvir a verdade. E o que elas farão? Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. O que é a concupiscência? A concupiscência é o desejo desenfreado da carne. O Paulo está dizendo o seguinte: vai chegar um tempo, Timóteo, em que as pessoas não vão mais querer ouvir a verdade. Elas vão querer fazer a vontade da sua carne somente. Então elas vão começar a ir de um lado para o outro, procurando doutores, mestres, mas não mestres da verdade. Vão procurar pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir. E infelizmente, meus irmãos, isso tem acontecido. Não estou aqui, irmãos, quem sou eu para julgar quem quer que seja? A própria palavra diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Mas eu não estou aqui para julgar pessoas. Eu estou aqui para ensinar para você a doutrina de Cristo, amém? E a verdade é, meu irmão, que está cheio de lugares para você ouvir aquilo que te agrada. Pessoas que falem aquilo que você quer ouvir. Você quer ter um estilo de vida pecaminoso? Você quer viver contrário à lei de Deus, ao mandamento de Deus? Você vai encontrar um monte de gente por aí que fala que você pode viver do jeito que você quer. O que importa é ser feliz. Que Deus te entende, que Deus te aceita do jeito que você é. O que importa é a alegria, o que importa é o momento. E eu não estou falando, irmão, de lugares, de ambientes que não são ambientes religiosos, vamos dizer. Eu estou falando de púlpitos de igrejas. Homens que têm títulos religiosos, apóstolos, pastores, bispos e tudo mais, todo tipo de título de eclesiástico que você vai encontrar pessoas dizendo, não, o que importa é ser feliz. Eu digo a você, não há felicidade fora da obediência a Deus. A alegria, a Bíblia apresenta a alegria, não como o fruto de eu viver uma vida onde eu vamos dizer assim, eu incansavelmente busco prazer. As pessoas hoje associam felicidade ao prazer, mas na verdade o prazer é uma sensação que você tem por causa de um estímulo que você realiza, mas depois dele pode vir uma tristeza muito grande. Agora, com Cristo nós temos alegria, amém? E não somente momentos de alegria, mas nós temos felicidade. Eu mandei para o pastor Jaime, quando nasceu o meu menininho, mandei para ele a mensagem, falei, pastor, olha, nasceu meu filho, obrigado pelas orações. E ele mandou uma bênção para mim, ele falou assim, receba a bênção do Salmo 128. O Salmo 28 diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por quê? Porque ele será feliz, amém? Felicidade está em você obedecer a Deus. A felicidade não é você fazer tudo que a sua carne tem vontade de fazer. Na verdade, isso vai tornar você escravo. Você vai ser cada vez mais infeliz. Quanto mais você buscar o prazer, mais vazio você vai ser. Há uns anos atrás, pessoal, bem antes de eu ir para São Paulo, quando eu ainda estava aqui, lá na Zona Sul pregando, um dia eu peguei a minha esposa e falei assim, vamos ali no centro para a gente comer um lanche. A gente sentou, estava eu, minha esposa e mais uma irmã da igreja, e eu senti no coração, pessoal, lembro disso até hoje, eu senti no coração de levantar da mesa. Eu falei, Dai, eu preciso sair. Ela falou, por quê? Aconteceu alguma coisa, você quer ir embora? Eu falei, não, fica tranquilo, eu só preciso sair um pouco. Eu fui para o carro, irmão, e abri a minha Bíblia. No que eu abri a minha Bíblia, chegou um rapaz e bateu assim no vidro do carro e falou assim, amigo, você não tem um trocadinho, vocês já entenderam? Você não tem um trocadinho aqui para que eu preciso beber um negócio? Acho que vocês já entenderam a história. Eu falei para ele, falei assim, amigo, deixa eu falar, eu não tenho dinheiro para isso aí, eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa muito melhor do que essa daí. Ele estava até com uma garrafinha na mão. Como é que chama aquele negócio lá, ô Pedro? Oi? Por que você está falando que você não sabe, irmão? Como é que chama? É um corote? É um corotinho? A gente sabe que você sabe. Você nunca usou, mas você sabe, ué. Qual que é o problema, né, pessoal?
Ele estava com o corotinho. Se tivesse usado também, tá já nova criatura, né? Agora é servo de Deus. Mas voltando aqui, pessoal, ele estava com um negocinho, ele falou assim, ó, esse aqui queima. Eu falei, amigo, eu conheço uma coisa que queima muito mais do que isso. Quando eu falei, ele, opa, essa é boa. Eu falei, é bom mesmo. Eu falei assim, ó, o que queima mesmo é o fogo de Deus, do Espírito Santo. Quando eu falei aquilo para ele, irmão, ele olhou e falou, rapaz, mas é que eu tenho tanto problema na vida que eu preciso tomar esse negócio para esquecer. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você bebe isso daí, mas e quando passa o efeito? E quando você acordar amanhã na tua casa, na rua, não sei onde você vai acordar humilhado? Ele falou, rapaz, eu acordo me sentindo um lixo. Eu falei para ele, eu sei como é que é sentir isso, eu já me senti assim. Mas desde o dia que Cristo entrou na minha vida, todos os dias eu acordo querendo viver. Eu acordo sabendo que eu tenho muita coisa para fazer. Lutas eu tenho. Mas o Senhor Jesus tem sido a minha alegria. Falei para ele, irmão, a alegria está em obedecer a Deus. Mas as pessoas acham que a alegria está em satisfazer as suas concupiscências. E o problema que eu estou falando para você hoje é que, infelizmente, está cheio de, como a Bíblia fala, falsos profetas, falsos mestres, aqueles que dizem que você pode viver do jeito que você quiser. Irmão, e é tão sério isso, que hoje você vai encontrar pessoas para dizer que o inferno não existe, que ele é uma fábula, que ele é um conto. Eu vi uma vez um líder religioso, um dos mais expressivos do mundo, dizendo, o inferno é apenas um estado de espírito. Não, o inferno não é um estado de espírito, ele é um lugar, Jesus falou dele, amém? Essa semana eu vi um homem falando assim, eu não acredito que Deus coloque pessoas no inferno, porque eu acredito num Deus bom, ele falando. Eu não acredito que Deus seria capaz de fazer com o filho dele aquilo que eu não faria com o meu filho. É muito bonito falar isso, né, meus irmãos? Só que ele esquece que Deus fez com o filho dele aquilo que eu e você jamais seríamos capazes de fazer. Ele pegou o próprio filho dele. Irmão, eu não faria isso. Acabei de falar para você, eu estou com um nenenzinho lá agora. Você olha, você só quer dar carinho, você só quer dar amor. E todo pai é igual, toda mãe é igual. Agora imagina você pegar o seu filhinho e colocar ele para morrer no lugar dos piores bandidos, criminosos, pecadores. Você que está aqui, você morreria no lugar do teu filho. Se você pudesse dar a tua vida para salvar do teu filho, você faria. Então entenda o que é a graça de Deus e o amor de Deus. Que ele pegou o próprio filho dele e colocou numa cruz, a cruz que era minha. Aquela cruz tinha o meu tamanho, era eu que tinha que estar lá. Eu merecia, ainda mereço. Por causa das mentiras, do ódio, da mágoa, do ressentimento, da vaidade, do orgulho, de todos os mais pecados que eu já acumulei durante toda a minha vida e você também. E ele que não tinha culpa nenhuma, que nunca cometeu o pecado, que era puro, ele foi colocado naquela cruz para morrer a minha morte, sofrer a minha pena, o castigo dos meus pecados. Amém? Amém. Bom, uma vez que ele fez isso, eu não posso dizer que ele é mau. E uma vez que eu tenho toda a chance de arrependimento que eu possa ter, dizer que Deus é mau é uma loucura muito grande. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Partir para a eternidade separado de Deus, saiba, lá você vai lembrar desse culto. Você vai lembrar que hoje eu estava aqui falando com você sobre esse assunto, que eu falei para você desse lugar. Você vai lembrar, o pastor Alex avisou. Deus usou ele para falar que esse lugar existiria, e eu não aproveitei a chance quando eu tive. Eu não me arrependi quando devia, não entreguei a minha vida para Jesus, não me batizei, não abandonei o pecado. Essa é a parte mais dura, é lembrar de quantas chances você teve de pedir perdão e não pediu, de perdoar e não perdoou. Porque, irmão, olha o que Jesus fala, Marcos capítulo 11, versículo de número 25, ele diz assim, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu perdoe as vossas ofensas. 26, se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Gente, se Deus não me perdoar,
qual vai ser meu destino eterno? Se eu não tiver a misericórdia de Deus no dia do juízo, e a única forma de eu ser perdoado, Jesus diz, é perdoando. O nosso irmão Tiago escreveu que o juízo virá, e ele diz, o juízo será sem misericórdia para aquele que não fizer misericórdia. Você não perdoa hoje, você não será perdoado amanhã. Você não tem misericórdia hoje, você não receberá misericórdia de Deus amanhã. Faça misericórdia hoje. Você vai se lembrar, irmão, das oportunidades que teve, que você desperdiçou. Então eu digo a você, não desperdice, aproveite hoje. Amém? Vamos mais um pouquinho na lição, que ainda tem algumas coisas. A princípio, o inferno não foi criado para o homem. Mateus 25:41, Jesus diz assim, 25:41, então dirá aos que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo. Quando o inferno foi criado, Jesus disse que ele foi criado para o diabo e seus anjos. Pastor, se ele foi criado para o diabo, por que vai ter gente lá? Por causa do pecado de Adão, todos se tornaram filhos do diabo. Eu sei que você já deve ter ouvido, que você cresceu ouvindo, todo mundo é filho de Deus. Mas essa é uma das maiores mentiras que já contaram para você. Em João 8,44, Jesus está repreendendo os fariseus e ele diz assim, vós tendes, João 8,44, vós tendes por pai o diabo. Vocês são filhos do diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala, quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo que tem pessoas que são filhas do diabo. Em Mateus 13, quando Jesus conta a parábola do trigo e do joio, e ele está explicando, ele diz, o trigo são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. A única forma de um homem se tornar um filho de Deus é recebendo a Jesus como Salvador. A única maneira. João capítulo 1, versículo 11, o nosso irmão João diz, ele Jesus, veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus, que crê em Jesus. Não há salvação fora de Cristo. A salvação não está na igreja da graça, não está naquela placa. A pessoa não precisa ser membro da igreja da graça para ser salva. Mas ela tem que receber Jesus como Salvador. Tem que crer, passar pela porta e andar pelo caminho estreito. Senão, ela não é filho de Deus. Coisa séria. Vamos mais um pouco, por favor. Infelizmente, muitos participaram dessa queda e receberão a sua condenação. Depois você lê Apocalipse capítulo 20, versículo 7, que a Bíblia fala exatamente disso que nós estamos falando agora, de como será o inferno lançado nesse lugar, no lago que arde com fogo e enxofre. Continuando. Para o inferno irão os ímpios e os que ignoram a Deus. Salmo 9, verso 17, lê comigo. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, falando de um modo geral, existem dois tipos de pessoas que estarão no inferno. Os ímpios, o ímpio é aquele que pratica impiedade, é aquele que sabe fazer o bem e não faz. O ímpio é o crente que está na igreja, conhece a palavra e pratica o pecado. Será lançado no inferno. Mas uma pessoa não precisa ser assassina, não precisa ser um ladrão, não precisa ser um malfeitor na nossa forma de imaginar para estar lá. A Bíblia diz, todas as nações que se esquecem de Deus. Se uma pessoa tão somente viver a vida dela sem Deus, ela vai passar a eternidade separada de Deus. Sendo boa. Pastor, o senhor está dizendo para mim que no inferno vão ter... Irmão, no inferno vão ter pessoas que fizeram boas ações. Aprenda isso. O homem não pode ser salvo. Aliás, não pode se salvar, melhor dizendo. Ser salvo, graças a Deus a gente pode, aleluia. Mas você é como um passarinho preso na gaiola, irmão. Quanto mais você se debate para sair, mais você se machuca. Precisa que venha alguém de fora e abra a porta. Esse alguém veio, foi Jesus. Ele é o Salvador. Amém? Eu não podia me salvar.
Todas as minhas boas obras não podem me salvar. Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 13. No verso de número 1 ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor é Cristo, é Deus, seria como um metal que soa, como um sino que tine. 2, olha só, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Atenção para o versículo 3. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Gente, tem pessoas que estão entregando toda a fortuna dela para sustentar os pobres, e Deus está dizendo que não vai adiantar de nada. O amor não é dar uma cesta básica que você tem que fazer e o crente faz. Amém, irmão? O amor é obedecer a Deus. João 14,15, Jesus diz: olha só, João 14,15, isso é muito forte: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, se não amar, não vai receber. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Só vai receber o amor de Deus aquele que ama Jesus, aquele que obedece. Fora disso, irmão, se esquecer de Deus, não há salvação. Condenação eterna. Mas vai ficar olha para o irmão e fala: vai ficar um pouquinho pior. Vamos lá. Está difícil aí, irmão? Segura, irmão, segura na mão dele um pouquinho e fala: aguenta um pouquinho. Depois do Salmo 9,17. Bem como, olha só, bem como pessoas religiosas. Eu não vou abrir, mas Mateus 25, do 1 ao 13, eu preguei logo que eu cheguei aqui em São José dos Campos. Foi a primeira série de mensagens que eu dei, quando eu estava falando de estar cheio de Deus. Eu falei sobre as 10 virgens, lembra? Jesus falou que haviam 10 moças e todas eram... O que é uma virgem? A virgem é uma jovem que está se guardando para o dia do seu casamento. Só que o Senhor Jesus disse que dessas virgens, 5 eram prudentes, porque estavam com a lâmpada cheia de azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. É você que está com a vida cheia de Deus. E ele fala que 5 eram loucas, palavras de Jesus, não minhas, porque tinham a lâmpada, mas o azeite estava acabando. À meia-noite, irmão, é na hora que você não espera. Meia-noite você não espera a visita. Se eu ligar para você, se eu for na tua casa meia-noite, você vai olhar para mim, eu já sei. Você vai falar: aconteceu alguma coisa? Porque você não espera a visita meia-noite. É na hora que está todo mundo tranquilo. Você sabe o que eu vou falar para você? Jesus disse que o fim dos tempos vai ser como nos dias de Noé. Você já ouviu isso na Bíblia? Posso te contar uma coisa? Quando o dilúvio veio, não estava tendo guerra. Acho que você nunca ouviu um pastor falar o que eu vou falar agora. Quando o dilúvio veio, não estava tendo guerra, matança. A Bíblia fala que as pessoas se casavam e se davam em... Irmão, tempo de guerra ninguém casa. Posso falar para você? Estava num tempo de festa. As pessoas vivendo para os seus prazeres e se esquecendo de Deus. Amém? E quando Noé dizia: virá um dilúvio, porque a Bíblia fala que ele pregou isso por mais de 100 anos. Virá um dilúvio. As pessoas deviam falar para ele: não é ser louco, Deus é bom, Deus é amor. Você está dizendo que Deus é mau, que Deus vai destruir a terra. E Noé dizia: gente, a única salvação é entrar dentro dessa arca que eu estou construindo. Ninguém entrou. Aliás, entrou a família dele, graças a Deus. Tu e tua casa. Irmão, eu estou dizendo para você, existe uma arca para nos salvar do dilúvio. Essa arca é Cristo, é Jesus. Fora dele não há salvação. Aleluia. Você pode ser uma pessoa religiosa. As moças que tinham a lâmpada vazia não entraram na festa. Vai ter uma festa, eu quero entrar lá. Você quer entrar lá? Olha para a irmã e fala assim: mantenha a lâmpada cheia. Sem azeite não tem luz. Amém? Continua, E aqueles que conhecem a palavra de Deus, mas não se prepararam para a eternidade, priorizando os prazeres desse mundo. Lucas 12:16, Jesus contou uma parábola sobre um homem que teve uma colheita muito grande, tão grande que ele teve que derrubar os celeiros dele e construir outros maiores.
Aí ele olhou para tudo que ele tinha e ele disse: olha, minha alma, pode descansar, porque você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Come, folga, descansa. E o Senhor disse: louco, essa noite pedirão a tua... Irmão, você que está nesse culto, que você viva muitos anos, mas pode ser seu último dia. Pode ser meu último dia, pode ser meu último culto, irmão. Já pensou? Olha que momento bonito que eu estou vivendo. Eu estou novo, estou com saúde, estou forte. Amém? Estou no melhor momento do meu ministério, imagina, irmão. Estou pregando para a igreja mais abençoada, para o povo mais abençoado. Minha casa está cheia de alegria, acabou de nascer um menininho na minha casa. E eu olho para tudo isso e eu falo: olha, eu vou aproveitar, vou pregar em São José dos Campos muitos anos, para aquele povo abençoado. Todo dia eu vou voltar para minha casa, vou abraçar meu filho, minha esposa. Que vida linda. E o Senhor pode olhar para mim e falar: hoje acabou para você, chegou aqui. Imagina. Amanhã você está lá na sua casa, chega a mensagem no celular: velório do irmão Alex será no cemitério. Como é que chama o cemitério aqui que me fugiu? Oi? Central. Você sabe que quando eu vim para São José, eu tinha 18 anos, eu vim para ser auxiliar. Sabe qual foi a primeira coisa que me mandaram fazer? Eu acabei de chegar, cheguei e falei assim: olha, eu estou aqui me apresentando, eu vim aqui para ser auxiliar do ministro. Eles falaram: tem um velório para fazer. Foi a primeira coisa. Primeiro dia que eu preguei em São José dos Campos foi num velório. Amém? Você vê como é que são as coisas. Imagina, chega lá. Pastor Alex foi para a glória. Vai ser sepultado tal hora. Aí você: mas era tão... Como é que é? Era tão jovem. Não é assim, irmão? Olha para o irmão e fala assim: vou te ensinar. Se o irmão não olhar para você, você pede perdão, porque às vezes ele está com mágoa de você, não quer falar com você. Olha para o irmão e fala assim: vou te ensinar. Fala assim: uma das lições, assim, fala assim, da mais alta sabedoria. Olha para o irmão e fala assim: meu filho. Olha para o irmão e fala assim: para morrer basta estar vivo. Olha para o irmão e fala: oh, sabedoria, né, irmão? Irmão, eu estou tentando fazer você rir um pouquinho, porque o negócio é... E a parte mais legal está vindo agora. Estava ruim até agora, agora é que vai ficar bom. Olha para o irmão e faz assim, ó. Eu vou até correr aqui, que agora que vai ficar bom. Ah, e só uma coisa. No capítulo 16, quando fala do rico e Lázaro, na hora que Abraão falou com o rico e disse assim: olha, eles têm Moisés e os profetas, significava que o rico que estava no inferno era conhecedor da palavra. Ele olhou e ele reconheceu Abraão. Ele sabia muito bem quem Abraão era. Agora preste atenção. Alguém já disse que uma boa maneira de saber quem devemos ser é sabendo quem não devemos ser. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Eu vou te dar umas listas aqui. Não seja nenhuma das pessoas que vai estar aqui na lista. Amém? A Bíblia tem listas de quem estará no inferno. Tem, pastor? Tem. Olha só. A Bíblia possui listas das pessoas que estarão no inferno. Lê comigo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino? A justiça tem que ser praticada. Os injustos não herdarão o reino do céu. Agora a lista continua. Não erreis, nem os devassos. O que é uma pessoa devassa? É uma pessoa que não tem freio moral. É um homem casado que não respeita a esposa. É a pessoa que é viciada nessa imoralidade que há nesse mundo, na pornografia. Os devassos gostam das coisas sujas. Os devassos, os idólatras, olhem para mim, só existe um Deus. E um único caminho que pode levar a Deus é Jesus. Todos aqueles que oram para qualquer outro Deus, aqueles que se curvam diante dos ídolos, aqueles que amam o dinheiro, porque o amor do dinheiro é idolatria, não estarão no céu. Nem os idólatras, nem os adúlteros. Irmão, olhe para mim.
Você é casado, seja fiel à sua esposa. Você é casada, seja fiel ao seu marido. Você, irmãozinho, irmãzinha, entenda bem, tem que ser fiel. E Jesus falou que se um homem atenta numa mulher para cobiçá-la, entenda bem, não é apenas olhar para uma pessoa e saber que ela é bonita. Aqui está o meu irmão, o reverendo Pedro, meu auxiliar. Ele é um homem bonito, eu olho para ele, eu vejo Jesus na vida dele, amém? Mas eu jamais seria louco de olhar para ele para cobiçá-lo. Deixa eu olhar ele aqui, olha que é um bonito. Se eu fizer isso, amém? Além de eu estar praticando devassidão, eu estou sendo adúltero. Eu estou falando dele, mas eu não quero pegar uma irmã minha aqui e olhar para ela, que eu acho que fica feio. Mas os irmãos estão entendendo. É feio também, acho que ficou até pior com ele, né, irmão? Eu olhando para ele. Mas olha aqui, é para você entender. Olha para o pastor, você é casado? A Bíblia diz, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Olhe para ela todos os dias e seja fiel. Quando vier a tentação, fala assim, diabo, vai embora. Eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma só para mim, não preciso de outra. E se você não é casado ainda, isso não é permissão para você sair por aí buscando qualquer outra coisa. Vamos continuar. Nem os efeminados, ainda que a pessoa não esteja na prática, olha para o pastor Alex, o homem não pode ter trejeito feminino. Isso aqui é para ser odiado, né, falar isso hoje em dia. Mas eu prefiro ser, sei lá, irmão, achincalhado e ser esculhambado aí fora do que mentir para você. O homem tem que ser macho no comportamento. Não, pastor, é porque foi criado no meio da mulherada. Não tem isso. Homem é macho e mulher é feminina. Amém? A senhora, minha irmã, pode ter sido abandonada, largada, e a senhora cria os seus filhos. Não, pastor, eu sou o homem da casa. Não, a senhora nunca será o homem da casa. A senhora é a mulher da casa. Uma mulher guerreira, valente, que cuida dos seus filhos, sustenta a sua casa. Mas a senhora nunca será o homem da casa. A senhora é a mulher da casa. Amém? Assim como o homem jamais será a mulher da casa. Nem os efeminados, nem o sodomita. O sodomita é o que está na prática do homossexualismo. É para ser odiado que eu estou falando. Eu sei que não é popular falar isso, não é nem bonito, não é politicamente correto falar o que eu estou falando aqui, mas é a palavra de Deus. Amém? Vai ter gente que vai ficar com raiva de mim, mas no dia do juízo vai falar, eu devia ter ouvido quando o pastor falou aquele dia. Nem os sodomitas, nem os ladrões. Gente de Deus, só tenha no seu bolso o que é seu. Amém? Irmão, que terrível vai ser no dia do juízo, Deus olhar e falar assim, por que você usava um dinheiro que não era para você usar? Não dei para você, não era seu. O ladrão não é só aquele que pega uma arma e assalta alguém e rouba a carteira dela. O ladrão é aquele que está usando, irmão. Você pega o carro da sua empresa e usa para fins seus, você não tem autorização. Você tem o dinheiro da empresa lá, que é da empresa, não é seu, e você usa ele para o seu fim. Você não tem autorização para isso. Não foi dado a você. Nem os ladrões, nem os avarentos, que amam o dinheiro. Continua. Nem os bêbados, nem os maldizentes. Olha para o irmão e fala, ainda bem que você não fala mal de ninguém. Olha que legal, irmão. Os fofoqueiros vão estar no inferno. Olha para o irmão e fala, fofoca, o que é fofoca? Olha para o pastor, nem os roubadores. Gente, na mesma lista tem ladrão e tem roubador. O ladrão tira, o roubador fica com aquilo que não é dele. Posso ler um versículo para você? Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Pastor, quem não dá dízimo, vai para o céu? A lista acabou de mostrar para você. Vai ter algum roubador no céu? Os roubadores estarão aonde? E o que Deus falou daqueles que não são dizimistas? Vamos continuar.
Olha para o irmão e fala, a primeira lista já passou. Vamos ver se você escapa da segunda agora. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Gente, prostituição não é só a pessoa ir para uma esquina e vender o corpo. Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ele diz, quanto ao que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. O homem, quando fala tocar, não é tocar de cumprimentar a paz. A paz, dar um abraço fraterno no irmão. O tocar aqui é o tocar de maneira íntima. Um homem só pode tocar intimamente numa mulher se ela é esposa dele. Olha o que ele fala. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio. Tudo que um homem faz com uma mulher que não é a dele é prostituição. Se duas pessoas solteiras têm relação, o que elas estão praticando chama-se fornicação. A fornicação é um tipo de prostituição. E aí vai tudo mais desse tipo. Eu vou correr, senão vou acabar o culto tarde jamais, já passei do horário. Volta lá para a nossa lista, deixa eu ler a lista rapidinho para você. Prostituição, impureza, lascívia, a maldade dos pensamentos, idolatria, já falei. Irmão, olha para o pastor, crente não pratica nenhum tipo de feitiçaria. Ele não consulta os mortos, os espíritos, os astros, não lê a mão. Inimizade, olha para o irmão e fala, ainda bem que você não tem raiva de ninguém. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, divisões. Toda pessoa que segue um divisor não vai estar no reino do céu. Heresia, ensinamento falso. Inveja, homicídios. Ah, pastor, graças a Deus, nunca matei ninguém. Jesus diz que quem odeia o irmão é homicida. Bebedice. Você vê que não tem, né, irmão? Tira da sua vida. Glutonaria. Eita, nós. O que é glutonaria? Olha para o irmão e fala, é gula. Tem gente que já está assim, misericórdia. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Se não vão estar no céu, vão estar onde? Vamos mais um pouquinho? Segura na mão do irmão aí. Aguenta aí, irmão. Apocalipse 21:8. Quanto aos tímidos, tímido não é personalidade, tímido aqui é o covarde, é a pessoa que não toma uma posição na vida, que está na igreja, mas nunca, se firma com Cristo, não toma uma decisão, fica em cima do muro, sabe o que é certo, mas faz o errado, e não, é um covarde. Aos incrédulos, quem está ouvindo o que eu estou pregando agora e não está acreditando, aos abomináveis, continua, aos homicidas, aos fornicadores, que eu acabei de falar, não é casado e tem relação sexual, aos feiticeiros, acabei de falar para você, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E vamos ler a última lista. Olha para mim e fala, Apocalipse 22:15, e aqui eu termino. Ficarão de fora os cães. O cão é o impuro. A Bíblia fala que o cão, ele volta para o próprio vômito. Você que um dia esteve na igreja, mas daí começa a voltar para o mundo, para as práticas antigas. É um cão. Ficarão de fora os cães, feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, idólatras e qualquer que ama e pratica a mentira. Deixa eu terminar, irmão. Vale a pena entregar a vida a Cristo. Vigiar. E se necessário sofrer para não receber a condenação desse lugar tão terrível. Apocalipse 2:10 diz assim: nada temais das coisas que há de padecer, ainda que você tenha que sofrer alguma coisa por amor a Cristo, irmão. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Tem coisa que eu falei aqui hoje, que eu ainda tenho liberdade de falar. Daqui a algum tempo eu posso ser preso por falar algumas coisas que eu falei aqui. Mas Jesus está dizendo, não tenham medo, ainda que vocês tenham que ser presos. Olha o versículo de número 11. Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Agora olha o 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Aí onde você está, coloque a mão no teu coração. Feche os seus olhos. Irmão, se arrependa.
O caminho é você se arrepender de tudo que você ouviu aqui hoje. E se há na tua vida alguma prática de desobediência a Deus, em nome de Jesus, clame agora. Clame ao Senhor por perdão. A palavra diz: se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos alertou. O Senhor viu o inferno e o Senhor poderia esconder ele de nós. Mas o Senhor nos alertou, nos despertou, nos acordou e disse: há um lugar terrível. E para lá irão incrédulos, idólatras, abomináveis, mentirosos. Senhor, eu me reconheço em muitas das coisas que falei hoje. Preciso do teu perdão. Olha para mim, Senhor. Aonde eu não tenho sido agradável a Ti, me purifica com o sangue de Jesus. Me lava completamente. E me ajuda, meu Deus, a abandonar essas coisas, abandonar a mentira, abandonar o erro. Oh, meu Deus, não foi à toa que o Senhor trouxe todos que aqui estão. As centenas que estão assistindo e as milhares que vão assistir pela televisão, pela rede social. Deus, tem alguém em lágrimas agora dizendo: Deus, eu tenho vivido no pecado, mas eu peço perdão. Eu me arrependo e eu quero mudar. Salva essa pessoa agora. Nós iremos agora, meu Deus, ter um momento solene. Nós vamos comer do corpo e beber do sangue de Jesus. E não podemos jamais nem sequer pensar em fazer isso de qualquer forma. Então tenha misericórdia, Deus. Perdoa todo o nosso pecado. Obrigado, porque eu creio que o sangue de Jesus nos purifica. Aí onde você está, levante a sua mão direita para o céu e diga assim: Senhor Deus, eu me arrependo de todo o pecado. Confesso que sou falho e preciso da sua misericórdia. Diga: perdoa-me. Diga: purifica-me. Diga: limpa, lava completamente toda a minha vida. Diga: eu confesso que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial manjar que de vem faminto tua alma, vem cear, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, breve Cristo a fome suportou, minha fome e a sede já passou, lá no céu irá cear, lá no céu irá aleluia, cear, em santa luz. Canta, igreja, vem cear, vem.
também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão. Tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo que será entregue por vós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo pão da vida que é o teu corpo, que foi entregue e sofreu na cruz, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu declaro que todos que agora comem deste pão têm a vida de Deus, são curados todos os enfermos. Obrigado. A igreja diga glória a Deus. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por este pão que para mim, pela fé, é o corpo de Jesus. Coma do pão, podem comer. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice. Tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Esse cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado por esse cálice que para mim, diga assim, pela fé, é o sangue de Jesus. Beba do cálice, podem beber. E agora todos juntos, levantem as mãos. Oh, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Até morrer. Levarei eu também minha cruz. Levarei. Até por uma coroa trocar. Até por uma. A igreja, sim, eu amo. Sim, eu amo. Até morrer eu a vou proclamar. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também. Até por uma coroa trocar. Até por um. Irmão, levante as mãos. Hoje é a cruz, amanhã será a coroa. Nós estaremos para sempre com Ele no céu. Se você crê nisso, diga obrigado, Senhor. Diga glória a Deus. Diga amém. E vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Sim, eu amo. Sim, eu amo. Até morrer eu a vou proclamar. Oh, glória a Deus. Levarei eu também minha cruz. Oh, glória. Vocês. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Ó, você que participou desse culto, ó, essa aqui é a nossa igreja, a Igreja da Graça de Deus aqui de São José dos Campos. Está situada na Praça Padre João, número 200. Hoje é o dia do Senhor, domingo, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. 4 reuniões especiais, tá bom? Você está convidado a vir participar comigo. Deus abençoe você, fique na paz.